Já foram 2 vídeos sobre Borrachinha versus Romero aqui no canal, mas ainda tem muita gente reclamando do resultado e dizendo que o cubano foi roubado e que o brasileiro não merecia a vitória. Então eu resolvi fazer um vídeo para tentar responder a questão que ainda cerca a vitória de Paulo Borrachinha contra Yoel Romero no UFC 241. Foi uma decisão justa ou foi roubado? Então, se você quiser receber o melhor do mundo das lutas, é só largar o like, se inscrever no canal Encarado e ativar o sininho de notificação para receber os nossos vídeos assim que eles subirem aqui no YouTube. Bom, como eu já falei nos outros vídeos, o confronto entre Borrachinha e Romero foi uma das melhores lutas do ano, foi muito parelho, os dois, cada um teve seu bom momento na luta, então foi um confronto muito apertado, é natural esse tipo de controvérsia. O confronto foi decidido no detalhe. Então, para começar, vamos falar de números. Segundo as estatísticas divulgadas pelo UFC.com, o Yoel Romero conectou mais golpes do que o Paulo Borrachinha na luta inteira. O brasileiro conectou mais golpes no primeiro round e o cubano teve uma leve vantagem no segundo e no terceiro assalto. Sem contar que o cubano aplicou uma única queda no brasileiro durante todo o confronto e o primeiro round, o frenético primeiro round de Borrachinha versus Romero, rendeu um knockdown para cada lado. Tanto o brasileiro quanto o cubano foram derrubados por socos. E o que está criando muita divergência nas opiniões sobre esse confronto é exatamente o segundo round. O primeiro round foi claro para o Borrachinha, pelo menos essa é a minha opinião. O terceiro round foi claro para o cubano, agora o segundo round foi mais apertado. Muita gente viu vitória do Borrachinha e muita gente viu vitória do cubano. Falando em números, nesse segundo round o Romero conectou 40 golpes no Borrachinha, enquanto o Borrachinha conectou 37, uma diferença muito pequena de apenas 3 golpes a favor do cubano. Também nesse segundo round, no fim do segundo round, Yoel Romero conseguiu aplicar uma queda no brasileiro. É muito comum a gente ver no UFC lutadores, principalmente em rounds equilibrados, lutadores nos momentos finais indo para as pernas do rival, tentando aplicar essa queda, porque muitas vezes essa queda é o que desempata aquele round, consegue convencer os juízes. Só que na minha opinião o problema é que essa queda foi muito tarde. O Romero, se tivesse aplicado essa queda, faltando aí quem sabe uns 30 segundos para o round acabar, eu acho que ele conseguiria convencer os juízes. Foi literalmente nos segundos finais, ele aplicou a queda no Borrachinha, 3 segundos depois, 2 segundos depois, o gongo soou e rapidamente os dois estavam de volta de pé. Por mais que uma queda seja uma queda, eu acho que não foi o suficiente para impressionar os juízes, porque foi tarde demais. Mas aí você vem e me pergunta, Coutinho, se o Romero conectou mais golpes do que o Borrachinha, por que raios ele não ganhou a luta? Embora Romero tenha conectado mais golpes, foi Borrachinha que teve o melhor aproveitamento no confronto. Romero lançou 284 golpes e conectou 125, com aproveitamento de 44%, enquanto o Borrachinha desferiu 213, mas conectou 118, alcançando um aproveitamento de 55%. Ou seja, o cubano errou mais do que o brasileiro nos seus ataques, e isso também entra na conta. E é sempre bom lembrar o seguinte, embora o Romero tenha tocado mais o Borrachinha, a pontuação do MMA não é igual antigamente no boxe olímpico. O boxe olímpico antigamente era pontuado por toque. Quanto mais um lutador tocava o rival dentro de um round, cada toque contava como 1 ponto. Então, se eu tocasse o meu rival 15 vezes naquele round, eu ganharia 15 pontos. Se o meu rival tivesse me tocado 12 vezes, ele teria 12 pontos, então eu ganharia aquele round só pelo número de toques. E no MMA a gente sabe que isso não é o suficiente, tem muita coisa que entra nessa matemática. Tem controle do octógono, quem buscou mais a luta, quem andou mais pra frente, quem foi mais contundente. A agressividade, tudo isso pesa na decisão dos juízes. Sem contar que o Romero ainda aplicou uma dedada ilegal nos olhos do Borrachinha e ele ainda fez uma catimba ali num momento que ele acusou um golpe baixo, que a gente não sabe se existiu, eu não consegui ver no replay se existiu ou não. O Borrachinha disse que não existiu, mas enfim, ele já fez isso em outras lutas e a gente sabe que esse tipo de coisa, essa malícia, essas malandragens podem ter pesado também aos olhos dos juízes. Foi uma luta dura, foi uma luta apertada, mas eu acho que o Borrachinha buscou mais o combate, buscou mais o confronto do que o cubano. Ele aplicou os golpes mais duros, dominou durante mais tempo o centro do octógono e andou mais pra frente, isso faz diferença. Mas o fato é que ainda tem muita gente engasgada reclamando do resultado da luta, não há problema nenhum em ter visto vitória do cubano. Como eu falei, foi uma luta muito apertada, eu vi vitória do Borrachinha por uma leve vantagem, como eu falei nos outros 2 vídeos, mas não me surpreenderia se o Romero fosse declarado vencedor. Foi uma luta muito parelha e esse segundo round poderia ter sido dado tanto para um quanto para outro. Inclusive no reaction que eu fiz um vídeo mostrando a minha reação durante a luta, onde eu comentei a luta ao vivo enquanto ela acontecia. Eu comentei que aquele segundo round poderia ter ido para qualquer um dos dois e foi exatamente o que decidiu. O que não cabe aqui é dizer que foi roubado, que foi um garfo, porque não foi. Existem muitos outros exemplos que a gente poderia dizer que sim, essa luta foi roubada, isso foi um garfo, é um absurdo, mas esse resultado
não é um absurdo. Foi uma luta tão apertada, uma guerra de 3 rounds, poderia ter ido para qualquer um dos dois lados. Tanto Vitória quanto do Borrachinha quanto do Romero são absolutamente compreensíveis. Não cabe esse discurso de dizer que foi roubado. Caberia se fosse um passeio do Romero contra o Borrachinha ou vice-versa. Como não foi, não cabe esse discurso de dizer que foi roubado. Mesmo não sendo um triunfo com brilho de um nocaute, o Borrachinha merece ser exaltado porque passou muito bem por um teste dificílimo. Em nenhum momento ele se intimidou, manteve o mesmo estilo agressivo de sempre, mostrou mais uma vez que tem um queixo forte, aguenta muita porrada, apresentou volume, assumiu o centro do cage quase que o tempo todo, então ele merece crédito pelo resultado. Depois de começar no ritmo frenético do primeiro round, ele cansou no meio do segundo assalto, mas mesmo com uma potência menor, ele continuou o tempo todo buscando a luta e o nocaute, então ele merece ser reconhecido por essa vitória contra o Romero. Mas é claro, eu só levantei essa bola porque ainda tem muita gente falando sobre o resultado dessa luta, então é um espaço aqui no canal Encarada que a gente pode debater a opinião diferente de cada um, então eu quero saber qual a sua, na sua opinião. Você viu vitória do Borrachinha ou do Romero? Por quê? Comenta aí.